E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho aí da nossa prova de redação para você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Porto Alegre, tá? Então, detalhe, tá, gente? O que que acontece? Nesse primeiro momento, antes da gente falar da redação, da prova em si, da questão estrutural, como é que a gente desenvolve um texto dissertativo. Nesse primeiro momento, eu gosto de trabalhar em cima do edital, tá, da sua prova, para que você entenda, né, quais são os atributos que eles estão pedindo na sua redação, a questão da pontuação, o que faz você zerar a sua redação, isso é importante também, porque às vezes as pessoas acham que qualquer coisa vai zerar. Não, são determinadas coisas, né, que quando feitas ou daqui a pouco não feitas acabam, né, por zerar uma redação. Então, isso tem que ser analisado a partir do edital para que você tenha noção. Olha, o meu texto tem que ter isso, isso e isso, né? De vez em quando o pessoal termina uma prova de redação, aí ficam me mandando mensagem, prof, eu esqueci de colocar o título, né? O fato de eu ter esquecido de colocar o título zera a minha redação. Olha, gente, pelo amor de Deus, só se isso estiver no edital, o que é muito, 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 muito pouco provável. Tá? Por quê? Porque nós temos outras coisas que fazem, né, com que a gente zere uma redação, tipo fugir ao tema, fugir totalmente ao tema, né, daqui a pouco escrever o texto em outra língua que não em língua portuguesa, né, agora o esquecimento do título, daqui a pouco, por mais que o título seja exigido pela banca, daqui a pouco pode gerar ali um desconto, né, mas não, tá, não é normal que a gente zere uma redação pelo esquecimento do título, tá? A não ser que esteja muito claro no edital do nosso concurso, tá bom? A gente vai ver essa questão do título também, depois no decorrer das aulas, mas normalmente, pessoal, quando o título é obrigatório, eles deixam um espaço para o título, tá? E aí eles ainda colocam, né? Tá? Coloque aqui o seu título, tá? Dani, e se eles não colocarem um espaço ali para o título vai ser colocado na primeira linha da folha, tá? De redação, tá? E aí tu não vai pular linha nenhuma, tu já vai passar para a próxima linha e seguir o baile. Ah, e se eu pular uma linha, vou zerar também? Claro que não, tá? Mas é que o fato de pular uma linha, daqui a pouco pode fazer falta aquela linha para você. Né? Se você é uma pessoa que escreve muito, escreve bastante, daqui a pouco o número limite de linhas não é tão legal. Né? Vamos imaginar, daqui a pouco eu estou fazendo lá uma prova que tenha como limite de linhas 30 linhas. O máximo é 30. Se eu pulo uma linha ali, na verdade eu só tenho 29, 28 se eu utilizar o título, né? Então eu utilizei o título, pulei uma linha, já foram duas linhas, eu tenho mais 28. Se eu sou aquele cara que eu estou acostumado a escrever um texto entre 30 e 50, daqui a pouco pode faltar. Então a gente sugere que não se pule, tá? Quando eles pedem o título. Quando o título for obrigatório, tá, gente? Quando o título for obrigatório. Porque se não for obrigatório, isso aí eu falo depois também na parte estrutural da nossa redação, se o título não for obrigatório, sinceramente, eu não colocaria. Tá? Uma questão bem subjetiva. Por quê? Vamos lá. Você está fazendo uma prova de redação. Você está escrevendo um texto. E você está sendo avaliado por tudo aquilo que você escreve. Sim ou não? Sim, pois é. Se eu estou sendo avaliado por tudo aquilo que eu escrevo, se eu colocar o título, eu também estou sendo avaliado pelo título. Claro que nós vamos ver aqui o que deve conter o título, né? Aquela questão de letras maiúsculas, minúsculas, que às vezes as pessoas perguntam, se tem que ter ponto ou não tem ponto no título, tudo isso a gente vai conversar, tá? Mas claro, quando eu domino a questão do título, não é problema algum. Mas às vezes o cara pode, né, dar aquela, esqueci, e agora? Bom, se esqueceu uma ou outra regra em relação ao título e ele não é obrigatório, não precisa fazer uso, não faça uso, não tem essa necessidade de daqui a pouco, né, ter alguma coisa descontada, mas é só uma questão de opinião. Aí, Dani, eu não consigo escrever um texto sem colocar título. Beleza, então fique à vontade e coloque, tá? Né, porque das duas, ou ele é obrigatório ou ele é opcional. Então, você colocando
provavelmente estará correto, tá? E aí, claro, só tem que lembrar de algumas regrinhas ali de estrutura do nosso título, mas disso falaremos depois. Então, nós vamos começar justamente pelo edital aqui da nossa redação, vamos dar uma destrinchada nisso aqui e ver alguns aspectos bem importantes a serem destacados sobre a sua redação. E aí depois a gente fala, tá? Claro que aqui eu já vou dando alguns pitacos, alguns toques naquilo que vem pela frente, tá? Do nosso textinho, da nossa redação. Mas, tá, pessoal, a gente vai ver com mais afinco, né, todas as estruturas, uma introdução, desenvolvimento, o que eu coloco na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, tudo isso a gente vai ver nos demais vídeos, tá? Então, vamos lá, mas de novo, tá? Não desdenhe essa parte aqui é bem importante para você. Então, olha só, deixa eu pegar o meu marcador aqui e vamos destacar, tá? Vamos destacar. Deixa eu só pegar uma corzinha aqui, pessoal, vamos pegar um roxinho, pode ser. Tá? Olha só, temos assim, ó, então, no seu edital, lá no item 8.2, diz da prova de redação. Então, a prova de redação de caráter eliminatório e classificatório, então a gente já começa com uma informação extremamente importante, então ela tem caráter eliminatório. Então, me desculpa, mas tem que ir bem na redação. Por dois motivos. Um, ela pode te eliminar. 2, ela também tem caráter classificatório, então ela vai te ajudar na tua classificação, numa melhor classificação. Então, tem que ir bem na redação. Estude essa parte de redação. Produza textos, tá? Pratique, é importante, tá, pessoal? Será aplicada para os cargos de assistente legislativo 1 e assessor legislativo 1, juntamente à prova teórico-objetiva, né? A não realização desta etapa elimina automaticamente o candidato do certame, né? Então, certame aqui no sentido de concurso, tá, gente? Então, a não realização te elimina, tá? Pô, fui muito bem, né, nas outras partes da minha prova ali, tá? Né, noções de direito, conhecimentos específicos, gerais, etc. Parte de língua portuguesa, nossa, show de bola! Não fiz a redação, tá? Tentaremos no próximo concurso, tá? Por quê? Porque tem caráter eliminatório. Dani, olha só, então vou aproveitar e já te perguntar, tu acha legal começar pela redação? Gente, se a redação tem um caráter eliminatório, como tem de fato, a gente está vendo, a sugestão que eu te dou é a seguinte, começa pelo rascunho. Faça o rascunho do seu texto, então tu vai fazer um projetinho de texto, tá? O projeto de texto é justamente fazer um brainstorm antes do rascunho, tá? É pensar assim, ó, olha só, a minha tese vai ser X, eu vou sustentar essa tese a partir dos argumentos A, B e C, ou A e B, e eu vou concluir, de repente, propondo uma intervenção para esse problema, se for um problema no caso, tá? Muito bem, então tu vai fazer esse esboço e aí tu vai rascunhar o teu texto. Feito o rascunho, aí eu sugiro que você vá, né, para as questões objetivas, tá, pessoal? E aí depois, claro, né, não deixa para a última hora para passar a limpo a sua redação. Ai, Dani, eu aprendi ou eu assisti a algum vídeo na internet, tá, de um prof ou, né, alguém dizendo que eu posso passar direto o texto a limpo. Tá. Bom, eu respeito quem pensa dessa forma, mas eu discordo, tá, pessoal? Eu acho que tu tens que fazer um projeto de texto, tem que fazer um rascunho. Ah, Dani, mas não dá tempo. Então, você tem que treinar para que na hora dê tempo. Tá? Eu parto do pressuposto, pessoal, que fazer um texto direto é muito arriscado, é muito perigoso. Tá? Mas, enfim, né? Quem sou eu para dizer assim, você tem que fazer dessa forma, tá? O que eu estou trazendo para você aqui é uma questão de experiência que eu trabalho com alunos aí desde o ano de 2005, tá? Então, a sugestão que eu dou para você é justamente essa, tá? Então, olha, faça, né, um projeto de texto, faça o rascunho, vai para as questões objetivas, aí quando tiver mais ou menos na metade ali do tempo, tu está sentindo que já está se encaminhando, né, para aquele terço final da prova, passa, tá, a tua redação a limpo e depois volta para terminar as questões objetivas. Por que eu sugiro isso, pessoal? Porque convenhamos, vamos lá, numa questão objetiva A, B, C, D e E, vamos imaginar que eu estou ali, vamos imaginar todo um contexto, toda uma situação, eu estou a 5 minutos de terminar a minha prova, tá? E aí o fiscal já está ali, ó,
fungando no meu cangote, nem poderia em épocas de Covid, né? Mas enfim, ele está ali fungando no meu cangote porque ele está com raiva de mim, porque eu sou o último a sair da prova. Então ele já está ali fungando no meu cangote, louco, 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 para arrancar a minha prova. Porque quer pegar a minha prova, porque ele quer ir embora, ele quer ir para casa, ele quer assistir ao Big Brother Brasil, né? Deus o livre, eu não assisti quem vai pro paredão ou coisas assim, tá? Dani tá sendo irônico, não gosta de BBB, não se sabe, eu posso adorar, posso amar, tá? Ou posso não gostar, pode ser irrelevante, mas enfim, aí o cara tá ali e ele tá querendo, tá? Então ele já tá louco para tirar a tua prova, então tu já fica até naquela pressão, assim, né? Claro que eu tô imaginando um contexto aqui bem caótico, né, pessoal? Mas, vamos lá, e faltam ali 3 questões para eu terminar a minha prova. Pô, se eu estou vendo tem 5 minutos, gente, eu consigo chutar. Eu consigo chutar e passar para uma folha ótica, se necessário. Né? Agora, vamos lá. Está faltando 5 minutos para terminar a tua prova. E você percebe que você não passou a sua redação a limpo. E aí? Dá problema, né? Dá muito problema. Primeiro, porque a mão vai começar a tremer. Segundo, é muito provável que você erre alguma coisa, você vai estar com pressa para escrever, você vai estar apavorado, desesperado, até porque você tem que cumprir um número mínimo de linhas, né? E se você não cumprir aquele número mínimo de linhas, você será eliminado. Muitas provas têm um número de linhas também para que eu possa tirar a nota máxima na redação. Então, daqui a pouco ele te dá, número mínimo de linhas, 8, mas para tirar a nota máxima eu preciso de 20. Tá? Não é o número máximo de linhas, é o número mínimo para a nota máxima. Olha só. Então tem provas que pedem isso. Tá? E aí o que acontece? Pô, daí você vai ver assim daqui a pouco, tá? Eu ultrapassei o número mínimo de linhas, mas eu não cheguei naquele número mínimo para tirar a nota máxima. E daqui a pouco isso prejudica o meu texto. E de novo, a redação tem caráter eliminatório e classificatório. Tá, gente? Então assim, ó, né, comecem a se organizar de uma forma a fazer isso. Eu vou fazer o meu rascunho, vou deixar o meu rascunho prontinho, beleza, depois faço as questões, passo a limpo, volto para as questões. Porque se daqui a pouco eu não conseguir administrar muito bem o meu tempo nas questões objetivas, eu precisando chutar uma ou outra, as objetivas a gente consegue chutar sem problema, coisa que a gente não consegue fazer com um texto dissertativo, tá bom? Muito bem. Então, continuamos aqui, ó. A prova de redação contará, com proposta única para elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Vou de novo, olha aqui, ó. Um texto dissertativo argumentativo. Dani, o que é um texto dissertativo argumentativo? Vem para cá. Vamos lá, vamos falar bastante disso. Gente, tá aqui a nossa tipologia textual, tá? O texto dissertativo, dissertação é uma tipologia textual, tá? Não é um gênero, tá? Não é um gênero. A redação é um gênero. Redação é um gênero, tá? Mas texto dissertativo é uma tipologia, tá? Dani, por que eles falam dissertativo argumentativo? Tem outro tipo de texto dissertativo? Tem, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui para hidratar a nossa gargantinha. Olha só. Nós temos um texto dissertativo chamado dissertativo expositivo, tá, gente? Que, claro, eu nem vou falar muito dele, mas em um ou outro momento, quando a gente estiver falando dos desenvolvimentos, eu até vou citá-lo, porque uma partezinha que a gente usa muito no expositivo, ela até pode ser utilizada como um recurso do argumentativo, tá? Mas só uma partezinha dela. Mas, enfim, então nós vamos precisar de um texto dissertativo argumentativo. Já volto no texto dissertativo argumentativo. Olha aqui, ó. Onde será avaliado na escala de 0 a 100 pontos. Então, olha aqui, ó, tua redação vai ser avaliada de 0 a 100 pontos. O domínio de redação e de conteúdo desenvolvido. Tá? Depois, eles deixam nos demais itens ali, a gente vai trabalhar e vamos ver a parte mais específica do que é, né? Tá? Conteúdo e expressão, tá, gente? O domínio de redação e conteúdo que aqui eles estão nominando. Então, olha só, a gente sabe que é de 0 a 100 pontos, tá bom? Que de uma certa forma é legal, né? Fica mais fácil de calcular, tá? Creio eu. Não sou da matemática, mas enfim, tá? Então, vamos voltar para o nosso tipo textual. Você precisa fazer um texto dissertativo argumentativo. Dani, o que é um texto dissertativo argumentativo? Pessoal, vamos lá. A nossa redação aqui,
Ela é um gênero dentro dessa tipologia textual. O que que visa um texto dissertativo? Ele visa, de uma certa forma, isso aqui, ó. Eu vou ter um tema, né? Tá? Para esse tema, eu vou estabelecer uma tese. Só que eu não posso simplesmente estabelecer a tese e não sustentá-la. Eu tenho que sustentá-la a partir de uma coisa chamada argumentos. Esses argumentos, eles têm que ser argumentos plausíveis, não contraditórios, que não firam direitos humanos. E tudo isso que eu apresento, essa tese, esses argumentos que vão sustentar a minha tese, eles têm que aparecer dentro de um texto que traga unidade textual. Em outras palavras, que seja um texto coerente. Tá? Nossa, meu coerente é horrível aqui. Desculpa, eu vou colocar aqui do ladinho. Então ele tem que ser um texto coerente. Ele tem que ter coerência, tá, pessoal? Coerência. E aí, para eu chegar à coerência, eu também faço uso de vários elementos, dentre eles elementos de coesão, que me ajudam, caminham lado a lado com a coerência, que é a unidade textual. Dani, o que é essa tal de unidade textual? A unidade textual, gente, é quando eu leio a introdução, os desenvolvimentos, que é a parte medial do meu texto, e a conclusão, e eu percebo que aquele texto está falando, aquele todo está se relacionando a uma coisa de fato, a uma coisinha, tá? Então o cara está defendendo uma tese ali no início, no meio e no final do texto dele, tá? Então isso é ter um texto coerente, né? O texto incoerente é aquele que apresenta mais, né, mais de um caminho interpretativo. Eu vou te trazer um exemplo, tá? Você já ouviu falar em ambiguidade? A ambiguidade é o chamado duplo sentido. Quando uma frase ela é ambígua, tem duplo sentido, ela não tem unidade textual. Por isso que a ambiguidade é um vício de linguagem. Porque quando eu tenho ambiguidade, há ali uma certa incoerência, porque eu tenho duas formas de interpretá-la. Tá entendendo? Então, gente, olha só, claro que tudo isso aqui a gente trabalha, tá? Nas nossas aulas aqui, na parte de redação e a parte mais estrutural dela. Mas é importante que você já saiba, tá? O seu texto é um texto dissertativo argumentativo. Então, se você começar a narrar uma história, não vai rolar. Porque não é texto narrativo, é texto dissertativo argumentativo. Se você começar a fazer descrições, não vai rolar. Porque o texto não é um texto descritivo, ele é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então é muito importante que você saiba. Então aqui é só uma primeira ideia do que é um texto dissertativo argumentativo, depois a gente vai trabalhar muito mais isso. Mas então você já sabe. No seu texto você vai fazer ali um conto? Não. Um mini conto? Não. Escrever um romance? Não. Escrever uma carta? Não. Porque todos esses gêneros textuais são os gêneros que pertencem a outras tipologias. Você vai escrever uma redação e a tipologia textual que nós queremos aqui é um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Beleza? Então tá, continuando aqui, pessoal, olha só. Respeitados os empates na última posição, serão corrigidas as provas de redação dos candidatos aprovados e mais bem classificados na prova teórico-objetiva, até o limite estabelecido no quadro a seguir, tá? Então, a gente tem aqui a relação total das redações corrigidas, assistente legislativo 300, né, e assessor legislativo 100, tá? A gente tem aqui lista de reserva, né, de 20%, né, tá? E também dos portadores, né, de necessidades especiais, ali também mais uma necessidade, tá, de reserva de 10%, tá, gente? Então, lista geral, aqui 210, 70, aqui 30 e 10, aqui 60 e 20. Tranquilo? Muito bem. Os candidatos que não estiverem classificados para a correção da prova de redação estarão automaticamente eliminados desse concurso, tá? Então, a gente sabe ó, que vai ter um número aqui, né, tá? Para que vocês possam ser aprovados, de fato, classificados, desculpa, né? Classificados e classificados para a correção da prova de redação, tá? Muito bem. Depois, não ocorrendo a aprovação do número suficiente de candidatos cotistas, tá? Aptos para a segunda etapa, a quantidade remanescente será destinada para a correção de redação
de redações dos candidatos aprovados da lista ampla de concorrência do respectivo cargo ou especialidade, respeitada a ordem de classificação, tá? Beleza. A nota será atribuída, já falamos disso, ó, de 0 a 100 pontos, sendo considerado eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 60. Então, aqui agora a gente já tem mais uma informação bem pertinente à nossa prova. A gente sabe, então, que a avaliação vai ser feita de 0 a 100. E aí ele diz assim, ó, sendo considerado eliminado quem obtiver nota inferior a 60. Dani, se eu tiver 60, então, se eu tiro 60 na redação, eu sou eliminado? Não, porque é inferior a 60. O que é inferior a 60? Tá? 59,9 é 60? Não, então é eliminado. 59,8 é 60? Não, então está eliminado, tá? Então, abaixo de 60, inferior a 60, tá? 60 para cima, tá, gente? Aí, né, tá ali ainda concorrendo, tá, no certame. Prova de redação será composta por uma proposta para elaboração de um texto dissertativo argumentativo acerca de um tema atual. Então, percebam que aqui, ó, num primeiro momento, a não ser que no restante do edital eles nos tragam alguma coisa, eles não estão trazendo o tema aqui, por enquanto, tá? Né? E talvez nem tragam. Desculpa se eu vou quebrar o teu sonho, tá? Mas, enfim, por que eu falo isso? Porque tem algumas provas, a gente sabe, que já trazem, já dão no edital o tema. Dani, o que tu acha disso? Depende, né? Normalmente, quando eles trazem o tema, a exigência é um pouquinho maior em termos na correção, né? Normalmente, tá? Não é regra. Mas assim, pessoal, eu acho que como é uma prova, né, de concurso público, eu não entregaria o tema. Eu acho que não, porque daí, de uma certa forma, tu já tá armando, né, já dá armamento ali pro candidato já ir com, digamos assim, todos os argumentos prontos na cabeça, né? Tá? Não que seja muito mais fácil, mas facilita bastante, tá? Então, no nosso caso, não vai ser um tema atual, Então, você tem que estar preparado, né? Coisas relacionadas à saúde, tá? Coisas relacionadas, vamos lá, tá? A ciências da natureza, né? Coisas relacionadas a, vamos lá, ciência da natureza. Por que eu falo ciência da natureza? Porque entra todas as questões ambientais, climáticas, etc, né, pessoal? Tá? Questão aí né, do problema que a gente tem em relação à crise, né, hídrica global, tá? Questões relacionadas aí a momentos, né, de guerra, questões, né, tá, que a gente pode trabalhar com questões ideológicas, políticas, etc. Enfim, embora normalmente eles tentem fugir um pouco da parte política da coisa, né? A parte política da coisa normalmente eles tentam fugir, mas eles podem trazer ali, tá? Questões bélicas, por que não? Tá? A gente sabe que estamos vivendo algumas situações bem intensas aí, principalmente em alguns países ali, né, em torno da Rússia, com a própria Rússia, né? Então, tudo isso pode, por que não, ser tema, né? Tá? A questão da guerra, você é a favor, você é contra, né? Claro, não perguntariam dessa forma, né? Será exigido que o corpo do texto tenha, vamos lá, mais informação importante. Olha como é importante a pessoa ler o edital, pessoal. Tá? Porque aqui está te dizendo, está te moldando justamente, trazendo as informações importantes para o seu texto. Olha o que o meu texto tem que ter, como é que eu vou ser avaliado. Depois o cara vai dizer, mas quanto é que valia o meu texto? Não leu o edital? Não, pois é, né? Eu achei que o meu texto, né, valia entre 0 a 25 e eu tirei 20. Tá? Não, né, gente, tá? Ele vai de 0 a 100, tá? E a gente sabe que tem que fazer no mínimo 60 pontos, tá? Será exigido que o corpo do texto tenha o mínimo de 20 linhas e o máximo de 30 linhas. Qualquer texto além desta extensão será desconsiderado. Então, Dani, eu escrevi 31, tá? Nos vemos na preparação do próximo concurso, tá? Tá aqui, gente, tá muito claro, não faça isso. Pô, Dani, mas ali ficou apertado e tal, e eu cheguei na 30ª linha, o que que eu faço? Cara, para de escrever, tá? Arremessa a caneta para longe, né? Tá, não faz isso, pelo amor de Deus, senão tu vai ser desclassificado também, tá? Não faça isso, tá? É só uma figura de linguagem. Olha só, gente, tá? Para de escrever. Chegou na 30ª linha ali,
parou de escrever. Não conseguiu terminar, não tem problema. Tu vai perder, obviamente, ponto, porque vai ter uma partezinha incompleta ali do teu texto, tá? Mas pelo menos não vai zerar. Agora, se você ultrapassar, vai ser desconsiderado o seu texto, tá? Muito bem. Então, olha só, né? Então, qualquer texto além desta extensão será desconsiderado, tá? Desconsiderado, tá, gente? Olha só, toma cuidado, né? Não é, tá? Aliás, aqui, vamos lá, né? Para minha frase não ficar ambígua aqui, tá? Que até eu, nesse horário, daqui a pouco estou me passando, tá? O texto diz assim, ó, tá? Qualquer texto além dessa extensão será desconsiderado, tá? Então, você escreveu ali 31, 32 linhas pelo que está no edital, nesse edital, tá? Alguns são um pouquinho mais rigorosos. Aqui não é zero, tá? Não é zero. Nem vi se eu falei isso, acredito que não, tá? Eu só falei desconsiderado, né? Mas, enfim, eles não contam. Eles não contam. Então, é justamente isso. É como se tu não tivesse escrito. Ficou incompletinho, aquilo ali não conta. Então, vai contar só a 30ª linha, tá? Até a 30ª linha. Então, aquilo que vem depois, ó, qualquer texto além dessa extensão será desconsiderado, tá? Então, se eu escrever 31 ali, me passei, esqueci, me passei, tá? Aquilo ali vai ser desconsiderado, tá? Mas você nem vai ter espaço. Não vai ter mais uma linha ali com o número 31, tá? Não vai ter. Vai ter só até 30. Então, você sabe, você não vai passar, tá bom? Depois, a prova de redação deverá ser feita à mão, evidente, pelo próprio candidato, também evidente. Em letra legível, olha aqui, gente, isso é importante, tá? Em letra legível, com caneta esferográfica de ponta grossa de material transparente, tá? Tinta preta, peraí que eu acabei destacando demais aqui, tá? Tinta preta não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso do candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência ou que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realização da prova, dentro do princípio da razoabilidade. Então, gente, olha só, vamos lá, tá? Qual é a cor da caneta que eu tenho que levar no dia? Tinta preta. Posso levar azul? Não, está escrito aqui tinta preta, tá? Então, vai ser feita com tinta preta, tá bom? Toma cuidado com isso, tá? Não vai chegar lá não, o cara levou, né, um monte de caneta ali, né? Vermelha, azul, verde, laranja, mamão, melão, né? Até melancia, cor melancia, tem, legal, né? Não vai poder usar, tá? E aqueles outros detalhes também, né? Caneta esferográfica, ponta grossa, tá, gente? Material transparente. É um exemplo clássico, né? Não estou fazendo propaganda. Bic, tá? Exemplo clássico. Mas de tinta preta, não de tinta azul. Te liga, tá bom? Muito bem. Claro que nós temos outras, tá? Só utilizei um exemplo aqui, tá? Muito bem, gente. Que mais? Olha só, vamos lá. A correção das redações será dividida... Tá? Será dividida em holística, ou seja, texto, comunidade como um todo, e analítica, conteúdo, estrutura e expressão linguística. Então, na verdade, olha só, até vou colocar em cores diferentes aqui para você. Agora a gente começa a falar um pouquinho da parte mais estrutural, tá? Da nossa correção. Ó. Então, ela tem, ó, praticamente, tá? A correção ela é praticamente dividida em duas partes, na holística e na analítica, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Correção. Então, ela é dividida basicamente em duas partes, tá? A holística e a analítica, tá? A holística leva em consideração o texto como um todo, tá? Então, leva em consideração um texto como um todo. Então, ele vai analisar o texto como um todo, vai ver, tem início, meio e fim, tá falando da mesma coisa, beleza, show de bola, tá? Já a analítica vai analisar de uma forma mais restrita, mais particular, as partezinhas do teu texto, a estrutura, a expressão, tá? Tudo que ali tem, né? Então, ó, aí a gente vai ter a parte do conteúdo, estrutura e expressão linguística, tá? O que tem em cada uma dessas partes, nós veremos, tá? Agora na sequência, tá bom? Nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.